Olá, sejam bem-vindos à aula 05. Vamos dar continuidade às questões, né? Questão de número 51, olha, de agente da Polícia Federal, hein? Vamos lá. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, como bem vimos na aula passada, né? De pacote, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Bom, o que vocês acham? Certo ou errado? Bom, essa questão ela está certíssima. Olha como é que a banca CESP, para nível de carreiras policiais, olha o que ela já começa a cobrar sobre assuntos de redes de computadores. Bom, aqui ele já está envolvendo o funcionamento, o comportamento de um dos dispositivos de rede que nós vimos. Um deles é o quê? O switch. Ou seja, por que essa questão está certa? Bom, isso aí de fato é o conceito geral do próprio switch, né? O switch é aquele equipamento central, aquele comutador, ele pode ser chamado de comutador. Ele pode ser chamado também por essa banca, além de comutador, ele pode ser chamado de concentrador. Ou seja, aquele equipamento que centraliza, ou seja, eu tenho uma porta aqui, nós vimos, né, que o switch ele pode ter várias portas que vai me permitir interconectar diversas máquinas. Claro, tem um limite aqui do switch, né? Mas tem switch de 8 portas, switch de 12 portas, switch de 48 portas, entendeu? Então, digamos que, imagina que para cada porta dessa eu tenho um único dispositivo conectado, certo? E o que ele fala que o seguinte, a conexão de sistemas como TVs, ou seja, como laptops e telefones celulares, à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de computadores. Pode? Vamos ver. Tem TVs, não sei se vocês já perceberam isso, aquelas TVs smart que você vem com um cabo de rede e simplesmente conecta nessa televisão. Por exemplo, a televisão daqui de casa, ela é Smart TV, ela tem aqui atrás da televisão uma entrada para o cabo de rede. Aí eu venho com um cabo de rede e conecto nela. Agora, claro, a maioria dessas TVs, elas são também Wi-Fi, certo? Mas o switch não necessariamente ele conecta diretamente, o switch ele não necessariamente tem um adaptador wireless, né? O que a gente costuma fazer para fazer com que um switch consiga se comunicar com algum dispositivo que seja wireless, sabe o que a gente faz? Nós pegamos um cabo de rede, aqui, por exemplo, vem para cá, colocamos um access point, né? Aquele equipamento que transmite sinal sem fio, ou seja, esse access point de fato está enviando, transmitindo sinal, né, de rede via sem fio, né? E ele está diretamente conectado via cabo ao próprio switch, ao próprio comutador, certo? E por meio do access point, né, do nosso AP, é que ele consegue transmitir sinal via Wi-Fi. Ou seja, a conexão de sistema como TVs, né, Wi-Fi, por exemplo, laptops, telefones celulares, que querendo ou não tem que ser Wi-Fi, pode ser realizada com o uso de computadores de switch. Sim, correto. Não deixa de estar errado, uma vez que o switch ele depende sim de um equipamento central, de um equipamento tipo access point para interconectar, mas o switch permite isso, entendeu? Permite o fato dele permitir que eu conecte um equipamento do tipo access point para transmitir sinal Wi-Fi para outros equipamentos, para um celular, por exemplo, não deixa de estar errado que o switch permite isso. De fato, ele permite, entendeu? Então, e uma das funções dele é justamente isso, encaminhar a um dos seus enlaces. Quando a gente fala em enlace, não se assustem, um enlace é isso aqui, ó. É o cabo de rede que está saindo de uma máquina e vai conectar, né, numa porta de um switch, certo? A um dos seus enlaces de saída, o pacote que está chegando a um dos seus enlaces de entrada. O que ele está querendo dizer? Imagina que eu tenho uma mensagem a ser enviada desse dispositivo
para a televisão, por exemplo. Eu quero enviar um arquivo para o pendrive que pode estar conectado na televisão, ou acessar algum sistema remotamente da televisão, por exemplo. O que acontece? O acesso remoto, né, essa troca de mensagem, ela vai chegar aqui nessa porta de número 1, por exemplo, que é o meu enlace querendo ou não, de entrada, e ele vai caminhar até esse outro enlace correspondente à televisão, por exemplo. No caso, como é um AP, ele vai se conectar a esse enlace de saída aqui, no qual ele vai percorrer o caminho, né, o caminho que ele vai percorrer, né, desse pacote de mensagem, dessa transmissão de mensagem até o AP, né, o Access Point, e do Access Point vai acessar diretamente o nosso dispositivo que a gente quer. Então, essa questão está completamente errada, é um contexto, é uma visão um pouco mais geral do que o switch pode permitir dentro de uma rede, correto? Então, questão certa, vamos para a questão 52. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Bom, essa questão acho que a gente até chegou a resolver. O enunciado dessa questão acho que a gente viu até nas aulas passadas. No caso dessa questão, caiu para escrivão de Polícia Federal. Vamos lá. Unidades físicas em locais localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, ou seja, imagina que a gente tem aqui uma LAN, por exemplo, lá na Bahia. Acho que foi, se eu não me engano, acho que foi até um exemplo, exatamente esse exemplo que a gente deu em sala de aula. E aqui eu tenho uma outra LAN no Rio de Janeiro e uma outra LAN aqui no DF, por exemplo, certo? Cada uma delas com uma rede local, ou seja, com uma rede LAN, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que nessa LAN aqui, ela é conectada a uma internet da Oi, por exemplo. Imagina que a gente tem uma internet da Oi, e aqui no Rio, imagina que a gente tem a internet da Vivo, certo? E no DF, vamos supor que seja a internet da Claro. E, obviamente, né, por se tratar de uma conexão com a internet, essas redes, né, esses provedores de acesso à internet se comunicam entre si, certo? Há uma comunicação entre eles. Correto? Até porque eles vão formar o quê? O que a gente chama de uma rede mais abrangente, né? Uma rede que abrange estados, né? Países diferentes, continentes diferentes. Então a gente está falando de WAN, ou seja, é a própria internet em si, certo? Então, essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail. Imagina que a gente tem um servidor de e-mail aqui na Bahia, onde a gente consegue compartilhar esse servidor de e-mail entre as filiais, né? Seja ela no Rio de Janeiro, seja ela no DF ou qualquer em outro estado, certo? Que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Ora, essa questão ela está certa ou ela está errada? Bom, essa questão está corretíssima. Correta. Por quê? Nós bem vimos que os provedores de acesso à internet, dentro do backbone deles, dentro da espinha dorsal deles, existe o quê? Imagina, existe um conjunto de roteadores. A Oi lá, quando ela tem um backbone dela, ela tem um conjunto de roteadores. Não sei como é que eles são disponibilizados fisicamente, mas é um conjunto de roteadores que permitem que as mensagens que chegarem até aqui sejam compartilhadas até mesmo com outros provedores de internet que também têm seu próprio backbone. Imagina que esse enlace aqui é que permite a comunicação. E quando chega a mensagem lá na Vivo, por exemplo, chega num outro backbone ou numa outra espinha dorsal, numa outra rede física lá disponibilizada pelos roteadores da Vivo. Então, é correto dizer que os serviços utilizados nessa interconexão com os roteadores providos por operadoras
permite viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa. Ou seja, por meio da Oi aqui, eu consigo chegar até a rede da Vivo por um desses enlaces aqui. Por meio da Oi, eu consigo, da filial que está na Bahia, chegar até a filial do Rio de Janeiro, de Brasília, por meio desse enlace aqui, da Oi até a Claro. E assim sucessivamente. Então, é possível sim, tá? Questão corretíssima. Bom, questão de número 53, vamos lá. O Hub, olha, nosso querido Hub, é um equipamento utilizado para interligar elementos dentro de uma mesma rede. E quando um nó envia um pacote para um outro, passa primeiro pelo Hub, que repassa o pacote apenas para o nó destinatário. Esse é o comportamento do Hub? Vamos ver se é um comportamento do Hub? O que vocês acham? Esse enunciado é verdadeiro ou falso? Lembra que nós temos o Hub e imagina que ele interconecta diversos computadores. Certo? Imagina o computador A e o computador B e o computador C e o computador D. Imagina que o A quer enviar a mensagem para o D. Como é que funciona? Como é que é o mecanismo quando se utiliza do Hub? Qual o comportamento dessa mensagem dentro de uma rede com o Hub? Quando essa mensagem chegar no Hub, o Hub ele vai enviar para todos os computadores essa mesma mensagem. Ah, mas professor, o Hub ele não compartilha, né, os dispositivos entre a rede, e quando o A quer enviar para D, essa mensagem não vai diretamente para D, não apenas? Não, o Hub ele tem essa falta de inteligência, que é justamente isso, ele não consegue compreender para quem você quer enviar, ele simplesmente chegou a mensagem para ele, ele vai replicar para todo mundo. Então essa afirmativa aqui ela é falsa, porque quem faz esse comportamento de repassar o pacote apenas para o nó destinatário é o switch. Lembra que o switch ele tem esse comportamento um pouco mais inteligente, ele consegue descobrir o endereço MAC do pacote, lembra o endereço da placa de rede, ele olha, opa, esse endereço aqui eu conheço, vou enviar apenas para ele, entendeu? Então o switch ele é mais inteligente. Bom, vamos lá. Então a 1 ela é falsa, então já consigo eliminar a letra B, a letra C, ou seja, de fato todas as alternativas, né? De fato, o gabarito agora é letra A, certo? Só nessa questão. Mas vamos continuar. Ethernet é a tecnologia mais comum para LANs. O nó usa de placa de rede Ethernet para se conectar à rede e utiliza cabos de par trançado. Aceita as topologias de barramento ou estrela. Ou seja, é verdade isso, é verdade. Não se milindre. Eu vou até botar com uma outra cor aqui. Não se milindre no sentido de que tudo isso que vocês estão vendo, todo esse cabeamento físico aqui, ó, esses enlaces, né? Todo esse cabo de rede aqui, ó, que está sendo utilizado nessa interconexão, ele se utiliza de uma tecnologia Ethernet. Ah, mas professor, por que Ethernet? Sabe por que Ethernet? Quem criou isso foi um instituto chamado Instituto de Engenheiros Elétricos Eletrônicos. Não precisem se ligar nessa nomenclatura, mas só para vocês saberem que o nome dessa tecnologia usada, né, o que permite a gente trafegar mensagem dentro de uma rede, quem criou isso, quem trouxe essa engenharia, né, que permite hoje a gente compartilhar, acessar um Netflix da vida, acessar um serviço da Amazon Prime, por exemplo, acessar um YouTube, acessar a internet de modo geral, diversos serviços que tem na internet. Não tenha dúvida que quem nos ajudou a fazer isso foi esse instituto. Lá tem os caras mais sinistros, digamos assim, os engenheiros, são eles que desenvolvem as tecnologias, os padrões de tecnologia, né? E esse padrão de tecnologia, ele é denominado com essa numeração, 802, certo? Então, quando a gente usa, essa é a família 802 da Ethernet. Então, quando a gente fala Ethernet, é 802. Agora, dentro dessa mesma família, isso aqui é só um título de curiosidade, existem especificações. Por exemplo, 802.3,
por exemplo, a gente está falando de uma família que utiliza cabo de par trançado, aquele cabo azul, por exemplo, né, de internet, que a gente usa para acessar a internet, né? Quando a gente usa a família 802.11, esse 11 significa as redes Wi-Fi, ou seja, tecnologia de rede sem fio. E assim, tem várias variações que não compete a gente ver aqui agora, até porque eu acredito que não deve cair muito essa questão na prova de vocês, mas muito embora a gente vá resolver questões desse tipo, porque às vezes é melhor pecar pelo excesso, né? Mas não seria o tópico agora, certo? Mas só para vocês compreenderem. Correto? Então vamos lá. Então, questão ela é verdadeira. Roteadores permitem a conexão entre redes diferentes. Entre diferentes redes, encaminham mensagens, integram LANs heterogêneas que podem resultar na formação de WAN com acesso à internet, com base nos protocolos de arquitetura TCP/IP. Ou seja, essa questão ela está verdadeira. É exatamente como nós vimos na aula anterior, perdão, o roteador, ele de fato permite que a gente, vou até mudar de cor, ele permite que a gente, de fato, interconecte redes, ou seja, eu posso ter um roteador aqui, com uma outra conexão com outro roteador, tem um roteador 1, roteador 2, e esse roteador 1, ele pode aqui, ó, estar conectado a um switch, onde esse switch ele vai compartilhar, né, interconectar outros computadores, ou seja, eu tenho uma rede A aqui, e esse outro roteador na ponta pode ter um outro switch, ou até mesmo um hub, interconectando outros computadores também. Então, se vocês forem ver a função desse roteador, é de fato interconectar redes, a rede A com a rede B, certo? Então, tá certa. Rede diferente, encaminhando os pacotes, né? Enviando uma mensagem, um pacote que sai daqui da rede A até chegar à rede B, certo? 4. Um servidor DNS permite identificar os endereços IPs e servidores da internet por meio da associação de um conjunto de números com domínios. Ou seja, verdadeiro. Essa é uma das funcionalidades do DNS. Lembra nas aulas passadas que o DNS ele faz justamente isso. Ele consegue pegar um nome, por exemplo, quando a gente digita no navegador google.com.br, quando você quer acessar esse site, a sua máquina vai perguntar ao DNS da sua operadora, ao servidor DNS, olha, eu estou tentando acessar o google.com.br. Quem é esse cara? Ah, esse cara é o IP 200.189.128.56. Aí, a partir desse momento, você já descobrindo qual é o IP do servidor, né, daquela máquina, você já consegue fechar uma comunicação. Certo? Então, o servidor DNS permite sim identificar os endereços IPs tanto dos usuários, né, que são as máquinas, né, dos usuários, e os servidores também hospedados na internet, por meio da associação de um conjunto de números com domínios, ou seja, de números IPs com domínio, né, qual é o nome, né, do servidor propriamente dito. Certo? Então, questão de número 44. O equipamento que serve para interligar computadores de uma rede local para compartilhamento de dados é denominado modem no-break. No-break é? Não. No-break não é. Impressora é? Também não. Pendrive? Também não. Só que você poderia ficar até na dúvida entre modem e hub. Bom, o que vocês acham? Qual é a resposta? Bom, de fato, é a letra A, certo? Porque é o hub, por exemplo, que consegue fazer interligação de computadores numa rede local. Correto? Ou seja, eu consigo interconectar diversos dispositivos numa LAN, por exemplo. Certo? O modem não. O modem ele faz a demodulação, e a modulação. Ou seja, ele pega um sistema de telefonia, por exemplo, que é numa tecnologia diferente, né? Telefonia, que usa de uma tecnologia analógica, né? Analógica. E esse modem ele faz a conversão desse sinal para um sinal digital,
que é utilizado numa rede local, por exemplo, né? Numa rede de computadores, onde aqui eu posso ter um switch e ele interconectando diversos computadores. Então, quem faz esse tratamento do sinal analógico para o digital é o próprio modem. Então, o modem ele não interliga computadores. Na verdade, ele interliga duas tecnologias diferentes, duas redes que utilizam tecnologias diferentes, tanto analógica como de um sinal digital, e convertem esse sinal de um ambiente para o outro, certo? Então, questão 54, letra A. Questão 55. Redes de computadores conectadas à internet são alvos de invasões por parte de hackers. A ferramenta para permitir o acesso a redes apenas por endereços autorizados é... Bom, antivírus? Não, antivírus não é. Certificado digital? Também não. Já estou te ajudando, né? Criptografia? Não. Criptografia não é utilizada. Você poderia ficar em dúvida entre firewall e modem. O que vocês acham? O que vocês acham? Bom, de fato o gabarito está na letra B, é o firewall. Lembra quando a gente montou, né, aquela rede com switch, com os computadores interconectados entre si? Lembram? E esse switch fazendo conexão com um firewall. E esse firewall conectado à internet da Oi, por exemplo, aqui com um roteador da Oi, por exemplo, na Oi ou NetVirtua, ou Claro, te levando para a internet. Quem faz a barreira para impedir, né, ou liberar apenas o acesso de pessoas autorizadas provenientes da internet até a sua rede, quem faz isso é o firewall. O firewall é capaz de fazer isso, ele bloqueia, né? Ele não deixa ninguém passar. Ele deixa apenas aquelas pessoas autorizadas a passarem por meio através da sua rede. Através do firewall, né, no caso. Certo? Então, questão número 55, letra B. Questão 56. As redes de difusão, uma das tecnologias de transmissão utilizada em redes de computadores, possuem vários canais de comunicação, sendo que todos eles são compartilhados por todas as máquinas de rede. Bom, o que vocês acham? Certo ou errado? Bom, essa questão ela está errada. Por quê, professor? Por que ela está errada? Redes de difusão são aquelas redes que se utilizam do que a gente chama de broadcast. Eu acho que eu não mencionei, mas foi proposital. Sabe por quê? Porque o hub ele permite esse tipo de rede de difusão. Por quê? Lembra o comportamento do hub, onde ele tem várias portas e interconecta computadores? Lembra? Aqui, ó, interconecta computadores, certo? O que ele faz? Qual o comportamento do hub? O comportamento do hub, quando a máquina A quer enviar uma mensagem para a máquina D, o que acontece? Essa mensagem vai sair daqui do A. Quando chegar aqui nessa porta 1, ele vai enviar essa mesma mensagem para a porta 2, essa mesma mensagem para a porta 3, essa mesma mensagem para a porta 4, certo? Então ele replica a mensagem para todas, ou seja, ele se utiliza de uma técnica de difusão. Essa questão de enviar para todas as portas, de enviar para todas as máquinas da rede, é o que a gente chama de difusão. Difusão nada mais é do que isso. Ou seja, quando a gente fala de redes de difusão, são redes desenvolvidas, né, implementadas por meio de um hub, por exemplo, onde ele envia, né, a transmissão para todos os computadores da rede, certo? Só que ele se utiliza quando é uma rede de difusão onde todas as máquinas recebem a mesma mensagem, independente se máquina A quer enviar para a máquina D apenas. Ele se utiliza de um único caminho, que é esse, ele envia para cá, depois ele envia para esse enlace 3 e depois ele envia para esse enlace 4. Isso é um único circuito. A gente chama de um único circuito. É um único caminho que ele faz, né? É um único caminho de comunicação para enviar essa mensagem para todas as máquinas. Entendeu? Então, quando ele fala, né, que ele possui vários canais
de comunicação, muito embora a gente aqui olhe, mas professor, isso aqui é um canal de comunicação, esse aqui é outro canal de comunicação, esse aqui também é um outro canal de comunicação. Não, no Hub, todos esses enlaces, eles são considerados, quero que você entenda isso, considerados como um único canal de comunicação. Agora, por quê? Porque o Hub, ele não é inteligente o suficiente para entender que aquilo ali é um único canal, são canais de comunicações diferentes. Agora, o switch já é mais inteligente. Imagina que eu tenho aqui um switch conectado com outras máquinas, tá? Estou tentando ser o mais claro possível. Aí sim, o switch, ele consegue compreender de fato que esse canal, esse enlace aqui é um único canal de comunicação. Ele consegue compreender que esse aqui é um outro canal de comunicação. Ele consegue compreender que esse outro aqui é também um outro enlace que forma um outro canal de comunicação, e esse aqui também. Então, a diferença quando você fala em redes de difusão, a gente está lidando diretamente com o Hub. Essa é uma outra característica do Hub. Ou seja, o Hub ele é difuso. Né? Por que difuso? Porque ele envia a mensagem para todas as máquinas da rede. Certo? Então eu vou paralisar aqui o vídeo para não ficar muito grande e a gente continua na próxima aula. Tá ok?